Prepare o seu coração. Prepare a sua fé. Dia 23 de janeiro, domingo, às 9 horas da manhã, início da campanha Meus Projetos de Conquistas para 2011, com a Santa Ceia do Senhor, ano da grande colheita. Naquele mesmo ano, Isaac fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Entre em 2011 determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos, ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes colheitas. Eu participei da campanha Meus Projetos de Conquista para 2010. A minha maior bênção foi na vida espiritual, onde eu conheci e tive um encontro verdadeiro com o Senhor. Através da minha fé, meus familiares também tiveram restauração, tanto na vida profissional quanto na vida familiar. Eu fui liberta de vícios e a minha vida financeira também foi restaurada. Campanha Meus Projetos de Conquistas para 2011, ano da grande colheita. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2011, ano da grande colheita. Ministério Mudança de Vida, há 14 anos, levando vida a toda a gente. Amém e amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito? Que Espírito é esse? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2011 e semeou naquela terra, naquele ano e colheu 100 vezes mais, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu trouxe as duas Bíblias porque eu vou ainda ler, trabalhar 3 livros da Bíblia na linguagem de hoje. Depois só um que eu vou na NVI, porque aquilo que eu percebo que vai dar a você uma clareza, um entendimento maior, é o que vai ficar, o que vai prevalecer. Então, vamos agora, primeiro para Atos 2,17. Atos 2,17. Atos 2,17. Amém? Já achamos? É isto o que vou fazer. Estou na linguagem de hoje, tá? Nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a minha mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Baixamos um pouquinho e já vamos ler daqui a pouco mais. O que vou fazer nos últimos dias? Eu vou derramar o meu espírito sobre vocês. E os filhos e as filhas de vocês vão anunciar a minha palavra. Quer dizer, terão unção para isso. Serão despertados a isso. Amarão o Senhor e poderão levar a mensagem do Senhor. Isso mostra o quê? A salvação do lar. Os moços terão visões e os velhos sonharão.
Você vê que a cada dia, por exemplo, no tempo, os meus avós maternos morreram cada um com 40 anos, alguma coisa. Eles eram velhos. Passava um tempo, eles já só esperava a morte. Não esperava muito, não tinha mais sonhos. Até um tempo atrás, um homem, uma mulher de 40 anos, era considerado pessoas velhas. Talvez os mais jovens hoje não têm nem essa dinâmica, mas é verdade. Uma pessoa de 40 anos era um velho, está velho. Até usava assim, ele é velho. Já tem 40. Hoje nós vemos que não. Muitas pessoas estão começando a viver nos 40. Estão cheias de sonhos. Voltaram à faculdade depois dos 40. Casaram. Tiveram filhos depois dos 40. Abriram o seu negócio depois dos 50, 60, até mais. E isso nós vemos que derramarei do meu espírito. E isso vai acontecer. Haverá salvação na sua casa. Seus filhos e filhas vão anunciar a minha palavra. Os jovens terão visões. Você vê que hoje em dia, antes, muitos esperavam receber a herança. Hoje, cada vez que passa, nós vemos pessoas mais jovens, com visão de futuro, com ideias incríveis, implantando coisas incríveis e avançando. Isso é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Quando é derramado sobre a vida da pessoa. E a Bíblia diz, eu derramarei, mas isso é na vida de quem crê, de quem possui. Porque muitas vezes o Senhor está dando a pessoa, mas ela não está pegando. A pessoa, Deus está lançando sobre ela, mas ela não está possuindo. Ela não está crendo naquilo. E a Bíblia deixa bem claro que tudo é pela fé. Seja feito conforme a sua fé. Então, se você não crê, ainda que Deus esteja derramando bênção sobre a tua vida, você não está possuindo. Tem gente que ele está abençoado, ele não está vendo. O ano passado nós falamos bastante de Noemi, que disse, de mãos cheias eu parti, de mãos vazias eu voltei. Ela estava abençoada e não se deu conta. É comum pessoas estarem abençoadas e não estarem vendo, estarem sendo abençoadas e recebendo de Deus coisas grandes e não estarem vendo. Ao contrário, até reclamando dos seus resultados. Mas através do Espírito, o Senhor diz, eu derramo, e isso acontece. Não são seus filhos, suas filhas, vão ter prazer em anunciar a minha palavra. Serão salvos. Os jovens vão ter visão. Visão. Uma outra ideia eu vou dar a eles. Os velhos vão sonhar. Terão sonhos. E nós vemos isso. Os jovens com visão. Os velhos sonhando. Quantas pessoas que eu vejo
chegar na igreja e quando recebem o poder de Deus sobre elas, o Espírito é derramado sobre elas. Quantos que eu tenho dentro da igreja que depois dos 60 voltaram a realizar coisas incríveis? Ou aquilo que não realizaram, eu já não sei quantas vezes eu ouvi pessoas dizendo, eu comecei a viver agora, depois dos 50, depois dos 60. Agora eu descobri a vida. Agora eu descobri. Porque essa é a ideia, e é isso que Deus quer que você entenda. Quando o Espírito do Senhor é derramado sobre nós, a salvação, a visão. Aquele que não sonha mais, volta a sonhar. Aquele que não tinha visão de futuro, agora tem. Aquele que não conseguia ver além, agora ele vê. Aquilo que não acontecia antes, agora passa a acontecer. E por quê? Porque o Espírito de Deus foi derramado. Então, se você tem o Espírito de Deus, você pode ir além em tudo. As coisas caminham na direção de vitória e de avanços contínuos. Isso deve entrar na tua cabeça, porque Deus quer que você entenda isso. Se o Espírito dele foi derramado sobre a tua vida, tem que haver salvação na tua casa. Então, os seus serão salvos. Você tem que ter visão de conquistas, de avanços, ideias. Você tem que sonhar, porque Deus nos dá essa capacidade de querer mais, de ir além, independente de idade. Se os velhos sonharão, quanto mais os jovens. Quanto mais. Nós podemos. É para o povo de Deus. E às vezes isso desaparece. Quantas pessoas que não conseguem, não têm perspectiva, quantos jovens sem visão nenhuma? O que eu vou fazer da minha vida? Eu não sei nem o que eu vou fazer. Mas quando o Espírito de Deus é derramado, ele sabe muito bem o que ele quer e que direção seguir. Quantas pessoas que chegam e dizem, eu não tenho mais esperança, eu não espero mais nada da vida. De repente, o Espírito de Deus toma a vida dele, ele passa a desejar, a querer, a buscar, a sonhar, a trabalhar por aquilo. E é isso que Deus quer de você. Que você possua salvação na sua casa, que você possua visão de futuro, que você sonhe grande, sonhe alto, que você tenha ambição de coisas maiores. Porque quando o Espírito de Deus é derramado sobre a vida de uma pessoa, a pessoa não recebe o Espírito de Deus para ela continuar a mesma. Quando o Espírito de Deus é derramado sobre a vida de uma pessoa, é para mudar. É para haver uma mudança. Uma mudança na visão, no espírito, em tudo. É para mudar. Por que muitas pessoas estão frustradas? Porque elas não receberam o Espírito de Deus, elas receberam a religião. E na verdade o que você tem que buscar e trabalhar é para receber o Espírito de Deus, é dar lugar à presença do Espírito de Deus, que vai te ensinar, como diz a Bíblia, e te instruir acerca do que você deve fazer, que vai te ajudar a caminhar, como diz a Bíblia, que vai interceder por você, que vai te ajudar no entendimento e no avanço. Então, nós não passamos a andar com Deus para as nossas vidas, para a sua vida, a minha vida continuar a mesma, mas para que haja transformações e importantes, como salvação na minha casa, visão de futuro,
futuro, sonhos e sonhos realizados, desejo de mais, caminhando sempre numa direção, na direção da vitória. É isso que eu quero, eu posso, Deus é comigo, Senhor, abre a mim o meu entendimento, eu quero ideias, eu quero projetos, eu quero ver além, eu posso ir além. Quantos ímpios que estão aí em destaque? Deus quer destacar o seu povo, colocar o seu povo em lugar de honra, para que o nome dele seja glorificado. Sabe por que não tem muitos justos no topo? Porque você pode ver uma pessoa, o ano passado eu estava lembrando ainda ontem, que o ano passado eu vi gente dando testemunho tão grande, depois parou, você não viu mais a criatura dar testemunho. Sabe por quê? Porque a vida dela parou. E você sabe por quê? Porque ela foi até ali, Deus começou a fazer uma obra maravilhosa na vida dela, a realizar os sonhos dela, dar visão a ela, operar coisas grandes na vida dela. Sabe o que ela fez? Ela estagnou. Deus deixou de ser a prioridade dela. Então tem gente que, se ele for destacado, se ele for honrado, ele vai para o inferno. Compreendeu o que eu estou dizendo? Ele vai para o inferno. Ele vai para o inferno. Se Deus exaltá-lo, ele vai para o inferno. Tem gente que ele não pode ser exaltado, ele não pode ser cabeça o tempo todo. Ele trabalha para estar sempre amarrado. Deus tem que botar um limite ali, senão ele vai para o inferno. Ele vai para o inferno. Porque ele esquece de Deus. Ele esquece que aquela visão foi Deus que deu, aquela realização daquele sonho foi Deus que deu, a mudança na casa dele foi Deus que fez. E ele não usa mais tudo aquilo para que o nome do Senhor seja glorificado. Então tem muitas pessoas que trabalham para não serem abençoadas. Você vê que Deus, ele quer colocar o justo em coisas grandes, porque é promessa. É promessa dele. Mas quantos que ele começa a ganhar muito dinheiro, a andar num carrão, a morar numa casona, pronto, ele não tem mais. Quando ele não tinha carro, ele estava nos cultos debaixo de chuva e etc. Depois com o carro, ele não dá mais. Estou cansado. Você vê que o ser humano, ele tem uma gratidão, uma ingratidão diabólica. Infelizmente, a ingratidão com Deus é inerente à maior parte das pessoas. As pessoas cobram de Deus uma postura quando elas mesmas não têm aquela postura. Elas não têm. Isso a gente vê dentro do ministério. A gente vê isso na vida das pessoas. Quantos que ele começa a ser honrado, Deus quer colocá-lo lá, quer colocar coisas grandes nas mãos dele, mas ele já não Deus, a hora que Deus começa a fazer a obra, a hora que Deus começa a operar, ele já começa a parar para descansar de Deus, quando ele devia estar descansando em Deus. Mas o desejo de Deus, a ideia, a palavra liberada é essa: eu derramarei do meu espírito, haverá salvação e prazer nos seus filhos e filhas em anunciar a minha palavra. Eu vou dar visão aos jovens, eu vou dar sonhos, os velhos vão sonhar, eles vão sonhar e vão realizar. Não vai ser aquela coisa de, já estou velho, aposentei, não tem mais nada, Deus não tem mais nada para mim. Que nada. Quantos que já estavam aposentados, que voltaram à faculdade, que foram abrir seu próprio negócio, que voltaram a sonhar. Por quê? Porque o Espírito de Deus foi derramado sobre eles. E Deus quer fazer.
Deus tem. Vamos aqui para Gálatas. Vamos para o 6, 7 a 9. Gálatas 6, 7 a 9. Eu amo esta palavra. Amo. É poderosa. Não se enganem. Ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar é isso que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Não se engane. Ninguém vai zombar de Deus, vai plantar uma coisa e vai colher outra. O que o homem plantar, o que a pessoa plantar, ela vai colher. É isso que ela vai colher. Se você planta no terreno da natureza humana, você vai colher a morte, a destruição, o sofrimento, aquilo que você não quer, aquilo que você detesta, mas é o que você está plantando. Mas se você plantar no terreno do Espírito, você vai colher abundância, vida. Está aqui, vida eterna. Então o que acontece? O que eu encontro? As pessoas dizendo, isso é comum. Eu não gosto da minha vida. Eu não gosto do resultado. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu não aguento mais isso. E mais não sei o quê. Mas ela não quer aceitar que, na verdade, a questão é a semente. Ela quer colher uma outra coisa, mas ela plantou aquilo que ela não quer colher, mas foi o que ela plantou. E quando você planta algo, é aquilo que você vai colher. Eu vou preparar o terreno e vou semear feijão. No final, eu vou colher feijão. Não tem como, no final, eu colher arroz. Porque eu usei semente de feijão. Então tem gente que ele planta a inconstância, a incredulidade, o ódio. Ele planta a indisciplina. Ele planta, eu nem sei. Aí você vai fazendo, vai dando a lista. Planta isso, planta aquilo, planta aquilo. Tem gente que, em vez de plantar o amor, ele planta ódio. Ao invés de ele plantar obediência, ele planta desobediência. Ao invés de ele plantar uma fé viva, ele planta incredulidade. Ele vai fazendo isso. Deus não quer abençoar a vida da pessoa. Eu acabei de ler para você, o Espírito do Senhor é derramado, e o Senhor quer nos abençoar. Ele quer salvar, Ele quer restaurar, Ele quer dar visão, Ele quer dar sonhos, Ele quer abençoar. Mas aí, a pessoa, ao invés de possuir, ela faz diferente. Então ela vai lá, ela prepara o terreno, mas ela não semeia a semente da vitória. Ela semeia aquilo que ela não quer. Então você semeia crítica, o que você acha que vai colher? Você semeia julgamentos, o que você acha que vai colher? Você semeia
calúnia, você vai colher o quê? Você julga uma pessoa. Você acha que quando uma pessoa está julgando uma outra, ela está semeando. O que ela acha que vai voltar para ela? Uma hora ela vai viver exatamente aquilo, vai chegar a hora dela colher. Você só planta ódio. O que você acha que vai colher na tua vida? Se você não sabe olhar para as pessoas e ser generosa, amorosa com elas, desejar o bem a elas, profetizar vitórias a elas, se alegrar com a alegria delas, com sucesso, você acha que isso vai acontecer na tua vida? Não vai. Eu não inventei isso. Você não vai. Então você está aí na igreja, você está aí nesse lugar, você está tendo a oportunidade de estar com o seu espírito comendo, absorvendo. Bom, esse é o meu primeiro dia do ano, eu vou absorver, eu vou fazer diferente daqui para frente. De repente você está aí, está permitindo que o diabo roube os seus pensamentos, te leve para uma outra direção, te incomode de alguma maneira. Você está perdendo uma oportunidade. Você está deixando de absorver coisas boas. Você está deixando de ouvir e possuir aquilo que Deus tem para você. Ele te coloca um pensamento, você já começa a absorver aquilo. Isso tudo é uma semeadura. O que você acha que vai colher? Chega lá na sua casa, como é que você age? O que você faz? Como é o seu dia a dia? O seu estilo de vida? É o que você está plantando. É o que você está plantando. Né? É o que está plantando. Aí a pessoa não gosta. Não, eu não gosto, eu detesto o que eu estou vivendo, porque Deus tem que mudar minha vida, Deus tem que mudar minha vida, e Deus tem que mudar minha vida. Mas você mudou a semente? Mudou a semente? Porque tem gente que ele quer uma mudança, mas ele não muda a semente. E quando ele planta, ele continua plantando na natureza humana, no terreno da natureza humana, ou que certamente na sua vida está dizendo, na carne. Tudo que ele faz é para alimentar a carne. Só para alimentar a carne. Então, para a carne não há dificuldade. Eu falo aqui direto para você. Você vê que o ímpio não tem dificuldade de ficar 9 dias numa fila para comprar um ingresso da Madonna que custa uma nota. O povo não teve, o ímpio não teve dificuldade de ficar com o seu guarda-chuvinha, ou outros nem isso, no show do Paul McCartney. Mas fala que é para ir na reunião, buscar Deus. Por isso que infelizmente a igreja que vai subir é uma minoria. A igreja que vai subir, porque dentro da igreja nós temos 2 igrejas, a salva e a não salva. Lamentavelmente tem o que resolveu, não, eu serei o trigo até o fim, mas o outro que ele é joio, ele sabe que ele é joio e ele não muda. Ele não muda. Então, está aqui tem uma igreja salva e tem uma que não é. Mas por quê, bicho? Porque tem aqueles que ainda plantam na carne. Tem aqueles que, apesar de saberem o que deve ser feito, ele não faz. Para Deus é difícil, mas você vê que o ímpio não acha difícil fazer as suas coisas ímpias. Por quê? Porque não é prazeroso semear na carne. Então eu vou semear na carne. Tem gente que não tem problema. Semear na carne não é difícil. O problema é semear no espírito. Só que quem semeia na carne, colhe destruição. Mas quem semeia no espírito, salvação, vida abundante, abençoada. E às vezes não entra. A pessoa
só questiona por que na vida dela não acontece. Mas ela não para prestar atenção que tipo de semente ela está plantando. Ela não para. E aí a Bíblia continua dizendo: não nos cansemos de fazer o bem. Tem gente que ele até faz por um tempo. Por um tempo ele obedece, por um tempo ele jejua, ele ora, ele busca a Deus, ele prioriza a Deus, por um tempo, mas depois ele desanima. Pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Mas por que tem gente que nunca colhe o que ele gostaria? Porque ele faz por um tempo, logo ele desanima, e aí o tempo da colheita nunca chega, da vitória dele. Porque ele faz, mas é por um tempo. Tem gente que nunca faz, tem gente que faz por um tempo. E não adianta você fazer por um tempo, você tem que fazer sempre. Tem que haver uma continuidade na vida daquele que anda com Deus. Vamos aqui para Efésios 1. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos seu povo, por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia, que trouxe para vocês a salvação, vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, quando lhes deu o Espírito Santo, que ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará a liberdade completa aos que são seus, portanto, louvemos a sua glória. Nós fomos feitos, diz a Bíblia aqui, propriedade do Senhor. Ele pôs a sua marca de proprietário quando nos deu o Espírito Santo. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, a conduta dela é diferente. Ela anda com Deus, e o temor e a postura dela diante da vida, diante das situações, diante do mundo, diante dos seus prazeres, daquilo que é prazer carnal, é totalmente diferente. Ela tem temor. Ela tem temor sozinha no quarto, ela tem temor no meio da multidão, ela tem temor na mente, um pensamento contrário ela combate, ela tem temor nos olhos, ela combate, ela tem temor nos ouvidos, ela combate vozes estranhas, ela tem temor no coração, um sentimento contrário, ela combate, porque ela tem o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo é derramado sobre nós, as coisas acontecem. Então o que você tem que tomar cuidado na sua vida é que derramado o Espírito foi, mas você possuiu? Você tem visto as coisas acontecerem na sua vida? Você anda em conformidade? O Senhor é o seu proprietário, porque o Espírito Santo está sobre a tua vida. Ele está aqui, E Deus pôs em vós a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que havia sido prometido.
E o Espírito Santo é a garantia de que recebemos o que Deus prometeu. Ele prometeu o quê? Você ter visão, os jovens visão, os velhos sonharão, sua casa será abençoada. Você planta no Espírito, você é guiado pelo Espírito, você recebe vida. Mas se você não tem, se o Espírito que predomina na tua vida não é o Espírito Santo, você não tem garantia de nada, porque está aqui, ó, o Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. Ah, por que eu não estou colhendo? Por que eu não estou tendo a vida que eu quero? Porque não há garantia nenhuma quando o Espírito Santo não está na vida daquela pessoa. E o Espírito Santo é santo. Ele é santo. O problema não é você ser tentado, o problema é você ceder à tentação. E nós somos tentados das mais diversas formas, mas vamos lembrar que a maior é quando Deus fala com você e você não crê na palavra do Senhor. Porque o diabo lança a seta para que você duvide daquilo que ele tem falado. Ah, não é bem assim, não é desse jeito. Então, em nome de Jesus, o Espírito Santo é a nossa garantia. E eu penso que muitos estão cobrando uma garantia que ele não tem, porque ele não recebeu, porque ele não, ou melhor, foi dado a ele, foi derramado, mas ele não possuiu. E aí então falta visão, ele tem medo do amanhã, ele não tem sonho, e quando ele deseja alguma coisa, ele não acredita que vai atingir. Ele pode plantar no Espírito, mas ele está sempre plantando na carne, mas derramado foi derramado, mas muitos não possuíram, muitos até hoje estão, eu repito, cobrando uma postura de Deus, que Ele mesmo ainda não assumiu. Então eu penso que nesse 2011, ainda mais inicinho, sempre podemos, se o Senhor nos der mais um dia, e nós temos hoje, mais um ano, nós podemos mudar tantas coisas em nossas vidas. Nós podemos fazer aquilo que o Senhor espera que a gente faça. Você pode viver uma outra situação em Deus e, consequentemente, obter uma outra realidade. Deus espera isso de nós. Eu quero concluir com Provérbios 11, e aí concluo o raciocínio. Provérbios 11, 17 a 25. Provérbios 11, 17 a 25. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. Não tem nem o que explicar nisso. O ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia retidão, colhe segura recompensa. Se você planta retidão, claro que você vai colher segura recompensa. Em outra tradução, quem semeia justiça. Quem permanece na justiça viverá, mas quem sai em busca do mal, corre para a morte. O Senhor detesta, veja bem, olha a Bíblia, o Senhor detesta, ou em outra palavra, em outra tradução, abomina, os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Esteja certo de que os ímpios não ficarão sem castigo, mas os justos serão poupados.
ocupados. Como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas sem juízo, ou indiscreta, ou que se aparta da razão. É só você imaginar um porco no chiqueiro com um anel de ouro no focinho. Que imagem é essa? O que adianta? O que adianta uma boa embalagem, um conteúdo desajuizado e desequilibrado? O desejo dos justos resulta em bem, a esperança dos ímpios em ira. Há quem dê generosidade e vê aumentar suas riquezas, mas outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio, diga comigo, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Aí eu quero finalizar com o 29, que diz assim, vamos juntos? Quem causa problemas à sua família, herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. A palavra do Senhor nos dá conselhos inteligentes e nos mostra exatamente o que vamos receber se fizermos o bem, o que vamos receber se fizermos o mal. Ele sabe. Então, voltando ao que eu estava dizendo, é início de ano. Põe a tua vida em ordem. Põe a tua casa em ordem. Organiza a sua vida. No nome de Jesus. Deus quer fazer coisas grandes. E derramarei do meu espírito. E suas filhas e filhos anunciarão minha palavra. Os jovens terão visões. Os velhos sonharão. Se você plantar no terreno do Espírito, você vai colher vida. Você vai colher se não desanimar. Você tem garantia, se você tem o Espírito Santo, você tem garantia de que tudo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Você tem a garantia. Então o que cada um de nós temos que fazer? Parar de dizer, isso não dá, ou isso eu não consigo, ou isso não é para mim, ou já passou de hora, e começar a organizar a vida, enquanto há tempo. Porque se você está vivo, você pode. As promessas estão aí, mas você tem que colocar as coisas no lugar. Se você não planta o que Deus espera, você não vai colher. Não vai. Se até hoje a tua postura em Deus é diferente do que Ele espera, você não vai colher. Então você quer uma vida financeira abençoada? Você já sabe o que fazer. Deus tem te ensinado. Você quer ter uma vida abençoada? Deus está mostrando. Por que tem gente que não tem paz? Ele não dá alívio para ninguém. Por que tem gente que só colhe o vento hoje? Porque ele perturba, ele tira a paz da família. Então aí a pessoa diz assim, por que a minha vida não anda? Porque você só tem o vento para colher. Porque você planta tempestade, você planta vento, você colhe tempestade. Então eu posso mudar. Eu devo mudar. Se eu perturbo a minha casa, eu sou uma pessoa que eu tenho um prazer de tirar a paz da minha família, o que vai acontecer? Eu vou colher o vento. Aí eu não quero colher o vento, eu quero mais que isso. Mas você faz assim, é isso que você vai ter. Não vai mudar nada. Quantas vezes você ouve uma mulher dizendo, eu não sei porque que a minha vida sentimental não vai, eu não sou uma mulher feia, ou isso e aquilo, mas não tem juízo, não tem inteligência, não tem maturidade, se aparta do mal, e a Bíblia diz que a mesma coisa, a beleza dela é a mesma coisa de pegar um anel de ouro e botar no focinho de um porco. Não serve para nada.
O porco tem noção daquilo? Ele não tem aquilo para ele, ouro ou esterco, é a mesma coisa. Então tem gente que ele só está preocupado com a parte externa, mas cadê o juízo? Cadê o temor? Então cada um deve olhar para si e organizar. Eu quero uma família abençoada, o que eu tenho que fazer? Eu quero uma vida financeira abençoada, o que eu tenho que fazer? A Bíblia tem nos ensinado. Ela tem. Eu quero alívio na minha vida. Você dá alívio para os outros? Eu quero paz. Você dá paz? Eu quero ser amado. Você ama? Então é por aí se abre. É que você vai entendendo por que muita coisa não está caminhando. E aí voltamos lá. O Espírito não foi derramado? Foi. A ideia não é que você tenha uma vida abençoada? Sim. Mas muitos não têm possuído o Espírito, muitos não têm andado no Espírito, muitos não têm semeado no Espírito, muitos não têm sido dirigidos pelo Espírito. Então, não tem garantia de nada, porque o Espírito Santo é a nossa garantia de que tudo vai ser cumprido, vai se cumprir. Em janeiro, o que você deve fazer? Aquilo que eu sempre digo: nunca é tarde para a gente mudar coisas que precisam ser mudadas. Eu quero uma mudança, eu sou isso. Enquanto você não admitir que você que você faz, não tem como você mudar aquilo. Então você tem que olhar para a situação com realismo, com sinceridade, né? Aí eu queria ser amado, mas talvez você não trabalhe para ser amada. Porque tem gente que não trabalha para aquilo. Tem gente que a presença é insuportável. Tem gente que só abre a boca para falar o que não deve. Tem gente que a presença dele é pesada. Mas por quê? Porque ela resolveu ser daquele jeito. Aí o Senhor mudou de ideia. Ele não vai mais derramar do Espírito dele. Ele não vai mais abençoar. Ele não vai mais fazer isso, aquilo. Não, está tudo aí. Mas o que adianta? Você talvez está cansado de saber disso, mas na hora de agir, age completamente diferente. Como é que faz? Não faz. Você está colhendo o que você plantou. Então vamos plantar aquilo que nós queremos colher. Você quer colher alívio? Libera alívio. Não pesa a vida dos outros não, que vai ser pesado na tua também. Não tira a paz da sua casa não, que você só vai colher o vento. Você tira a paz do lar, chega lá fora, você leva lá fora. Como eu vejo muitas vezes isso acontecer na vida de pessoas. Ele perturba a família, só que lá fora também ele não tem paz. Aí, aonde está Deus na minha vida? Deus está no mesmo lugar de sempre. O que ele falou que ia fazer, ele não mudou de ideia. Mas como é que a pessoa age? Você semeia generosidade? A Bíblia está falando. Se você semeia generosidade, o generoso prosperará. Mas tem gente que não é generoso. Tem gente que ele não lembra de agir com generosidade, com amor, com sensibilidade para com o seu próximo. Em lado algum. A preocupação é só com o exterior? E lá dentro tem juízo? Ou está apartando da razão? Ou age de forma desequilibrada? E assim, cada um de nós vamos entendendo. Nós podemos fazer de 2011 um ano incrível. Possuir tudo que Deus tem para nós e desfrutar de tudo. Está ao nosso alcance. Eu já mostrei a você. E poderia dar muitas outras referências. Deus tem para dar? Deus tem. Mas e aí? Está na hora de eu parar e dizer: chega de ser egoísta,
Chega de ser um perturbador. Chega de ser uma pessoa sem razão, sem juízo. Chega, eu não vou mais agir assim. Chega de ser uma pessoa indisciplinada. Eu começo as coisas e não termino, eu vou até ali e não dou continuidade. Chega de ser uma pessoa volúvel. Chega de ser passivo. Aí cada um sabe de si. Chega de ser um crítico. Chega de ser um julgador. Chega. Não importa quantos anos você tem. Se você tem 15, se você tem 70. O que vai importar é a sua vontade, a sua disposição de organizar a tua vida. É isso que importa. Você não gosta disso, daquilo? Então, peraí, como é que eu sou? Como é que eu reajo? Deus tem visão para mim, Deus tem sonhos para mim, Deus tem vida para mim. Deus quer cumprir com o que Ele prometeu. Mas e eu? Eu estou semeando no terreno da natureza humana ou no terreno do Espírito? O que predomina e conduz a minha vida é o Espírito Santo? Ou o espírito do engano? Ou qualquer? Aí podemos dar exemplos, né? É desde o espírito da mentira, da falsidade, do julgamento, do ódio. Aí vai, que é tudo o espírito do engano. O que está predominando na minha vida? Põe a sua vida no lugar. Você quer uma vida abençoada? Dependa de Deus. No nome de Jesus. Decida fazer diferente. É igual sexta-feira, alguém da minha família que ainda não anda como deveria, falou para o outro: então eu tenho a Mega Sena, eu fiz que se eu fizer, se eu ganhar, eu vou fazer isso, inclusive eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, eu vou fazer tudo, vai fazer tanta coisa para Deus que é uma coisa incrível. Vou fazer isso. Eu não acredito. Deus não espera que o seu povo esteja jogando na Mega Sena, ou não sei aonde, ou no bingo, ou não sei aonde. Deus espera que você dependa dele. Se você tem que fazer alguma coisa para Deus, faça agora que você não ganhou na Mega Sena. Entendeu? Eu só vou fazer para Deus depois que eu ganhar na Mega Sena. Aí eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Não é por esses meios que Deus abençoa o seu povo, mas é por meio da fé, da perseverança, da determinação. Quando uma pessoa vai lá numa casa lotérica jogar na Mega Sena, ele não está mostrando. Eu não acredito que essa pessoa acredite que o Espírito de Deus está sobre a vida dela. Eu não acredito que nesse momento ela diria: eu estou semeando no terreno do Espírito. Alguém pode dizer isso? Hã? Ou não? Pode? Não. Então o povo de Deus tem que ter uma visão diferente. A Bíblia nos garante que o Senhor nos enriquece. Ele nos enriquece. E é por meio de trabalho. Ele nos dá visão. Ele realiza nossos sonhos. Ele nos ajuda a caminhar. Ele nos ajuda. Não adianta, ninguém vai avançar ou prosperar por nenhum outro meio que não seja pela fé. Aquele que anda com Deus vence pela fé. Ele vai vencer pela fé. É temendo a Deus. É tendo uma visão de dependência de Deus. No nome de Jesus. Se você está cheio ainda de conflitos, de coisas que atrasam a sua vida, limpa isso em 2011. Tira isso. Faz desse ano um ano diferente. E derramarei do meu espírito. Está aí. Ele derrama. E tudo de bom acontece. Mas vamos limpar. Vamos tirar do nosso caminho coisas que só atrasam, coisas que são mundanas, ideias que nos prejudicam, sentimentos que arruinam conosco, práticas, estilo de vida que
que só tem te levado para a direção oposta que você quer. Em nome de Jesus. Se demorou para você entender, se Deus já vem falando com você, decida. Nesse ano eu serei disciplinado, eu serei disciplinada na minha vida com Deus, na minha vida em geral. Eu decido, eu vou ser um servo, uma serva fiel, eu vou ser um profissional responsável, eu vou trabalhar por qualidade na minha vida. Tudo que eu me propor a fazer, eu não vou abraçar o mundo, eu vou focar na coisa certa, naquilo que é o propósito de Deus para a minha vida. É isso que eu vou fazer. Eu, dentro do ministério, eu ainda faço muitas coisas, porque ainda é necessário, mas eu estou o tempo todo muito atenta, porque o propósito da minha vida é levar a palavra. A palavra. E eu posso abraçar o mundo aí e perder força, energia, visão, tempo para estar meditando e buscando de Deus, e consequentemente vai ser prejudicado o propósito que o Senhor tem para com a minha vida. Então você deve saber, esse é o propósito da minha vida, é isso que Deus tem para mim, e eu vou me dedicar, eu vou focar nisto. Eu não vou permitir que uma coisa me distraia e me tire do propósito. No nome de Jesus, decida viver para Deus, viver em Deus, com Deus, dentro da vontade de Deus, fazendo o que Deus aprova. Defina isso na sua vida. Eu penso que muitos não gastam tempo para se autodescobrir. E eu sempre digo que é importantíssimo que você gaste tempo. Pega um papel, uma agenda, um caderno, uma folha sulfite e começa a anotar. Peraí, por que eu reajo assim? Por que eu faço desse jeito? Peraí, eu vou me conhecer de verdade. Quais são os meus defeitos? O que tem me prejudicado de verdade? É isso. Eu vou trabalhar nisso aqui agora. Eu vou trabalhar. Eu sou uma pessoa precipitada. Eu sou uma pessoa invejosa. Eu sou um egoísta. Isso tem atrasado a minha vida. A minha presença pesa, ela não alivia. Eu vou mudar isso. Daqui para frente, eu vou mudar isso. A partir desse momento, eu não serei mais assim. Porque Deus tem coisas para mim. E eu não vou permitir que o diabo continue me roubando. Ele tem me roubado até hoje. Porque eu podia ter evoluído. Eu podia estar além. Mas eu tenho me submetido a pensamentos, sentimentos, atitudes medíocres que só atrasam. Só atrasam. E eu não vou mais permitir que esse meu estilo de vida, esse meu jeito de ser, esse meu temperamento atrase a minha vida. Eu não vou deixar mais. Chega de permitir que o diabo atrase a realização dos meus sonhos, o cumprimento da promessa do Senhor na minha vida, a obra que Ele tem comigo, porque ao invés de eu entrar no propósito, eu entrar dentro da vontade de Deus, eu semear no terreno do Espírito, eu estou sempre semeando no terreno da carne. Em nome de Jesus, faça isso com você. Organize a sua vida. Organiza a tua casa. Faz limpa. Zera as coisas. Se a sua conduta com a família, no trabalho, se você já criou uma imagem, você não vai mudá-la da noite para o dia. Mas um dia de cada vez, fazendo o que é certo hoje,
continuando a fazer amanhã, é que você vai conquistando a confiança das pessoas, e as pessoas vão encontrando em você um outro espírito e verificando, não, houve uma mudança sim. Porque tem gente que ele até muda, mas é por um tempo, e está na hora de você decidir mudar, e mudar para valer, e dessa maneira investir nisso e ganhar a confiança das pessoas que você tanto quer, através de uma mudança de postura, de conduta, no nome de Jesus, de estilo de vida. Amém, minha gente?